Olá pessoal do canal, aqui é a professora Daniele Garcia. Hoje trago para vocês uma aula referente à expressão numérica com números inteiros, aula de número 3 referente ao conteúdo de expressão numérica. Então lembrando e recordando que números inteiros são tanto os números negativos quanto os números positivos, tá certo? E aqui a gente vai dar ênfase nesses números negativos para vocês verificarem como que a gente resolve um exercício desse, tá certo? Então relembrando lá, né, quais são as condições para a gente poder resolver uma expressão numérica, eu preciso primeiramente seguir uma ordem. E qual é essa ordem, né? Primeiro eu resolvo potenciação ou radiciação, depois eu venho para multiplicação ou divisão e por último eu venho com adição ou subtração. Lembrando também que eu preciso entender que primeiro eu preciso resolver os parênteses, depois os colchetes e por último as chaves, tá certo? Então vamos começar a resolver aqui o nosso primeiro exercício, o nosso primeiro exemplo. Então eu tenho aqui menos 2 vezes 4 dividido por 2 mais menos 3. Então, esse mais menos 3 aqui, eu preciso lembrar que existe uma multiplicação no meio entre eles, né? Então, aqui eu vou precisar fazer uma multiplicação de sinais, onde sinais diferentes eu tenho um valor negativo, né? Um resultado negativo, como foi dito lá na aula de regra de sinais, eu aconselho vocês também verem aquele conteúdo. Então, eu tenho aqui, né? Menos 2, eu vou começar a resolver sempre da minha esquerda para minha direita, conforme aparecem lá as ordens das operações. Então, eu faço menos 2 vezes 4, eu tenho quanto? Menos 8, dividido por 2, mais com menos, eu tenho menos 3, tá certo? E agora eu preciso primeiro fazer o quê? Uma divisão. Lembrando que aqui eu tenho menos 8 que divide por 2. Então, eu tenho mais com menos me dá menos na divisão, certo? E menos 8 dividido por 2 eu vou ter menos 4. Com quem? Com menos 3, que foi o valor que tinha sobrado aqui. E menos 4 com menos 3 eu vou ter menos 7, tá certo? Opa, menos 7, esqueci de colocar aqui o sinal. Tá ok? Então, esse aqui foi o nosso primeiro exemplo. Vamos para um segundo exemplo, né? Então, agora eu tenho aqui menos 3 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 100 menos 4 mais 7, tá certo? Então, aqui mais uma vez existe uma multiplicação entre esses sinais, eu não posso me esquecer disso. Eu vou começar resolvendo aqui, né? Menos 3 ao quadrado. Então, a minha base é uma base o quê? Negativa. Então, se eu lembrar lá de potência de base negativa, me diz o quê? Que quando a minha base é negativa e o meu expoente for par, o meu resultado vai ser o quê? Um resultado positivo. Então, eu vou fazer menos 3 vezes menos 3. Então, quando eu fizer 3 vezes 3 vai me dar 9 e menos com menos me dá mais. Vezes quanto? Vezes 10, porque aqui eu já posso resolver. E agora, ó, menos com menos 4. Então, eu vou ter mais 4 com mais 7, tá certo? Vou fazer agora aqui a minha multiplicação. 9 vezes 10 eu tenho 90, mais quanto? Mais 11. Já fiz a soma direto aqui. E 90 mais 11 eu tenho 101, tá ok? Então, vamos lá. Agora eu tenho aqui, né, uma fração, né, na verdade a minha base, certo? É uma fração, mas ela também que está ao quadrado. Então, eu vou ter que resolver aqui a minha potência, tá certo? E dar continuidade aqui na minha conta. Então, eu tenho aqui 2 terços ao quadrado dividido por 1 quarto, menos com menos 4 mais menos 2. Então, resolvendo aqui, né, esse 2 terços ao quadrado, então, ó, vamos lá. Eu tenho a minha base, que é uma fração, 2 terços ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa que 2 terços vezes 2 terços. E aí, com a regra lá de operações da matemática em frações, em multiplicação, numerador vezes o numerador, denominador vezes o denominador. Então, 2 vezes 2 são 4 e 3 vezes 3 me dá 9. 4 nonos, tá certo? Então, agora eu venho aqui, né? Abro colchetes. Então, 2 terços ao quadrado é a mesma coisa que 4 nonos, dividido por 1 quarto. Faço aqui agora a regra de sinal. Menos com menos me dá mais o quê? Mais 4 e mais com menos me dá menos. Menos quanto? Menos 2, tá certo?
Vou fazer aqui uma divisão entre fração e ela me diz que o quê? Eu preciso manter a primeira e inverter a segunda, tá certo? Então, eu vou resolver aqui no rascunho, ó. 4 nonos. Quando eu faço essa inversão, lembra, eu preciso trocar o sinal. Se é uma divisão, passa a ser uma multiplicação. De quanto? De 4 sobre 1. 4 vezes 4, 16. E 9 vezes 1 vai me dar 9. Então, 16 nonos. Então, eu tenho aqui 16 nonos, certo? Mais 4 com menos 2, eu vou ter quanto? Mais 2, certo? E aí, aqui agora, eu preciso, né, tirar o MMC, porque eu tenho denominadores diferentes, tá certo? Lembrando que aqui debaixo do 2 existe lá o número 1. E aí, fazendo o MMC entre 9 e 1, é o próprio 9. E aí, eu faço a multiplicação aqui em cruz também, que é uma maneira mais rápida de se resolver. Então, 1 vezes 16, 16. E 9 vezes 2, eu tenho quanto? Eu tenho 18. E aqui eu vou fazer a soma. 16 mais 18. Então, vamos lá. 16 mais 18. 8 com 6, 14. Vai 1. 1 mais 1 mais 1, 3. 34. Então, eu tenho 34 nonos, tá certo? Essa é a minha resposta aqui do meu exercício. Vamos lá, vamos fazer mais um. Então, agora eu tenho aqui, ó, menos, com menos 5 ao quadrado, menos 2 ao cubo, vezes menos 3. Então, esse menos que está aqui do lado de fora, esse sim é o sinal da operação. Então, eu não posso confundir que esse é o sinal aqui da conta que está envolvendo a minha expressão numérica e aqui é o quê? O valor de menos 5, tá certo? De menos 5 ao quadrado. Então, mais uma vez, a minha base é uma base negativa e quando eu tenho uma base negativa com o expoente par, o meu resultado vai ser positivo. Então, aqui eu vou ter menos 25, tá certo? Agora eu vou parar aqui. Se eu tenho aqui menos, vamos lá, base negativa e o expoente aqui é ímpar, então o meu resultado vai ser um resultado negativo. No caso, menos 2 ao cubo, o resultado disso vai ser menos 8, certo? Vezes quanto? Vezes menos 3, tá bom? E agora vamos aplicar a regra aqui primeiro. Então, eu tenho menos 25, menos vezes menos eu tenho mais 8, vezes o quê? Menos 3. Faço a multiplicação aqui primeiro, então eu tenho menos 25, mais vezes menos eu tenho menos, e 8 vezes 3 eu tenho 24, certo? E agora, menos 25 com menos 24. Então, eu vou fazer uma soma e manter o sinal de negativo, tá ok? 5 mais 4 são 9 e 2 mais 2 eu tenho 4. Então, o meu resultado disso é igual a menos 49. Tudo bem? Então, vamos agora para um último exemplo. Então, eu tenho aqui, né? Menos 12 vezes menos 3 dividido por 4 com menos 5. Então, vou fazer a minha multiplicação aqui primeiro. Então, eu tenho menos 12 vezes menos 3. Isso vai me dar quanto? Mais 36, porque menos com menos me dá mais. E 12 vezes 3 eu tenho 36, certo? Dividido por 4. Fecho o meu colchetes. Menos 5. Então, 36 dividido por 4 são 9. Menos vezes menos, eu tenho mais quanto? Mais 5. E 9 mais 5 eu tenho, então 9. 10, 11, 12, 13, 14. O meu resultado disso vai me dar 14, tá certo? Bom, essa foi a aula, eu espero que vocês tenham gostado. Revejam aí o conteúdo, tá ok? E eu aguardo vocês para a próxima aula. Muito obrigada!